Pronto, então como estava comentando, temos uma outra coisa a falar sobre modo de endereçamento e que tem a ver com fluxo de controle, que são as chamadas a interrupções, né? Quando você trabalha com interrupções, geralmente, e eu também comentei isso em alguma parte das aulas anteriores, a interrupção tem a ver com a chamada a algum procedimento que efetivamente vai fazer com que seu programa pare sua execução atual para dar prioridade ao tratamento de interrupção. É uma coisa que também vou trabalhar na prática com vocês a partir da próxima aula, certo? Ou seja, a partir de amanhã. E nessa estrutura, na verdade, de interrupção, você termina se preocupando também com a prioridade, né? Ou seja, você pode ter várias interrupções acontecendo e talvez algumas vão ser mais prioridade, ter mais prioridade que outras, né? A depender de o que seja, né? Então isso aí é interessante, né? De se falar e é por isso que eu já para finalizar essa parte introdutória da disciplina, um estudo de caso do MIPS. Porque eu trouxe o MIPS e não trouxe outros? Veja bem, os outros eu vou trabalhar na prática, então seria interessante deixar para esse momento. E o MIPS, como eu não vou trabalhar na prática, eu trouxe aqui mais como para vocês terem uma referência bibliográfica, porque o MIPS, como já comentei inicialmente, ele é muito usado como referencial didático em termos de estudar, né, arquitetura, e é bem interessante por isso. Então eu trouxe ele, até também porque tem vários livros, né, que utilizam ele como estudo de caso, então eu vou trazer ele também, isso não vai fazer nenhum mal em termos de coerência, né, didática. Aí então podemos falar das instruções, né, por exemplo, temos instruções triádicas, como já falei, né, a destino, né, temos um outro operando que é o operando um e temos um outro que é o operando 2 e o mnemônico que é representado por essa palavra, né? Então, por exemplo, se temos essa expressão aqui, h igual a b menos c mais d, isso seria o quê? Igual a isso aqui. Pego o que eu tenho S1 menos S2 e coloco em T0 e o que tem em T0 somo com S3 e boto em S0 que por sua vez é H. Então, tal como está escrito no enunciado, certo? Então está aqui, isso está aqui e pronto, né? Fica claro que D está nesse 3. Pronto. Vejamos então como funciona isso. Então eu tenho aqui uma instrução SRC de 5, SRC2 com 5 bits, um destino que é com 5 bits e um dado que eu vou escrever que tem 32 bits. O que foi que eu fiz aí então? Essa expressão anterior estou traduzindo em termos de tamanho de, de tamanho de Perdão, estou me referindo aqui a outra coisa. Estou falando aqui, na verdade, do operando SRC1, o endereço do SRC1 e o endereço do SRC2, né? E o endereço do destino. Então, quando a gente fez essa expressão lá, estamos utilizando isso aqui, né? O ADD, por exemplo, né? E o resultado disso, pues vai ficar evidentemente aqui. Feito isso, eu vou ter um valor na saída de 32 bits e um outro também de 32 bits. Mas o que que vai depender isso? De que vai depender isso depois da instrução que eu estiver executando? O que vai sair por aqui vai depender da instrução, se é uma soma, uma subtração, enfim, né? Já tinha mostrado isso aqui em aulas anteriores, né? Que são os registradores comuns, né? Da arquitetura. É, pode ser assumida uma matriz de dimensão 1, por exemplo, nesse caso. Tipo, só tem uma palavra, por exemplo. O endereço opera como um índice dentro da matriz. Então, vamos, dado armazenado na memória 10. Aí, endereço Word do dado 8. E observem, é 048. Por quê? Porque lembre que uma Word são 32 bits para o MIT. Então, 0 e pula 4 para chegar na seguinte posição e assim por diante. E como é de uma Word, pois por isso é de uma dimensão. Então, o que eu faço? Eu aponto, eu uso os 32 bits, né, que eu tenho, né, e aí está. Com 2 elevado a 32 eu tenho aproximadamente 4 gigabytes, ou seja, 2 elevado a 30 words, né, ou seja, uma giga word. Então, uma giga word é um 4 gigabytes.
E aí está, né? Então, algumas concepções sobre carga, sobre load e store, né? Isso aqui é uma sintaxe própria desse microcontrolador, desse microprocessador, né? Então temos que S3 é um registro e S4 do lado de fora, ele é como se estivesse indicando quantas posições para frente, né? Eu estou indo. Então se S3 tem um número 24, 4 mais 24 dá 28. Então ele está pegando o que tem em 20, na posição 28 e bota em terceiro, certo? Carrega, tá? Bom, vamos ver aqui, endereçamento de memória. Então, por exemplo, aqui eu tenho que carregar T0. Então, eu utilizo isso aqui, só que é S3, certo? Com 4. S3 permanecem 8. E 8 mais 4, 12. Então, que número ele vai carregar? Esse aqui. O, 0, o que termina em 001, cujo primeiro nível é 001. Então, está aqui. E ele armazena em que posição? Pois armazena na posição S3, 8, mais 8, 16. Então, ele vai armazenar na posição 16, que é essa aqui, né? Então, ele vai pegar. Então, não termina aqui na animação, mas evidentemente esse número, que já estou mostrando aqui, vai ser armazenado aqui em 16. Pronto. E vejamos esse aqui, com vetores. Então, é uma coisa interessante, inclusive também para nos próximos microcontroladores que vamos trabalhar na prática. Se eu tenho um vetor, o endereço do vetor, ou melhor, o endereço que aponta para o vetor é sempre o do primeiro elemento. Então, eu tenho um vetor aqui, então ele começa em S3 e S3 mais 4 vai falar do segundo elemento, S3 mais 8 do terceiro e por aí vai. Lembrando por quê? Porque são words de 32 bits. Então, se eu quero fazer essa operação, eu tenho que apontar para A2. A2 é o mesmo que apontar para esse aqui, que é S3 mais 8. Então, é o mesmo que escrever 8 parênteses S3. E salva em terceiro. Depois, ele diz que subtraia com B, mas B ele é em S2. Então, é o mesmo que clicar terceiro menos S2 e armazena em terceiro. Essa instrução tudo é isso aqui. E depois, ele tem que armazenar em A8. Pega T0 e armazena em A8. A8, né? Se vamos nesse sentido, seria o mesmo que, pô, aqui não está escrito, mas vamos lá. Se é a cada 4 posições, né? Então, quando eu somar 32, 32 a posição S3, eu vou chegar em A8. Então, 32 mais S3 vai dar A8 e pronto. E aí está. Outras coisas aqui, por exemplo, se eu tenho um for, né, e a letra I, ela vai mudando, né, por exemplo. Então, esse é um índice. Então, aí seria feito isso, né? Por cada I que vai mudando, né? Ou melhor, eu não precisa, se eu tivesse um for, né, e esse I fosse mudando, então com certeza isso aqui iria se repetir, né, em função do I. Mas se o I é estático, então ele está em S3, né? Então esse I vai estar aqui, ó. Então S3 somado com S3, né? E salva em T1. Por quê? Porque nesse caso ele está dizendo que A começa em S4, só que é na posição I, mas I está em S1. Então, de alguma maneira, quando ele está falando de S1, em S1 tem que ter um valor. Esse valor deve ser atingido com S4 com algum outro, somado com algum outro valor, né? Então, nesse sentido, eu poderia dizer que eu tenho que calcular qual é a posição, né? Então, essa posição pode ser definida por S3. Então, S3 mais S3 vai dar um valor. Depois eu posso pegar esse S3 e somar mais ele mesmo. Então, mesmo que pegar, se por exemplo S3 é I, S3 mais S3 vai ser duas vezes I, né? Depois eu pego o T1, que armazena duas vezes I, e somo com ele mesmo, vai dar quatro vezes I. Então, estou me deslocando ao longo de quem? Do vetor. Então, esse processo aqui, na verdade, são esses 3 ADD foram para quê? Para eu calcular a posição que eu quero em I. Se eu quisesse ir mais um passo para frente, ou seja, para A4, então eu teria que colocar um ADD, né? T1 mais T1 e salvar em T1. E aí vai até A4, que seria S4 mais 16. E por aí vai, né?
Vejamos outros exemplos. Bom, isso aqui só para relembrar, né? Números com sinal. Vejamos aqui, por exemplo, eu tenho um número com complemento a 2, né? Então, por exemplo, o número 0 é isso, o número 1 tá, e é positivo, né? Então, quando são números positivos, tem que ter sinal 0, e quando são negativos, sinal 1, mas em complemento a 2. Somando 1 dá isso aqui, e por aí vai. E aí está, né? Então, é isso aqui, né? Estruturas pré-prontas, né? Aqui, esse é um tipo de instrução que trabalha diretamente com um registro. Então, olha como ele funciona, né? Então, na verdade, já indo na questão do formato, e observem que cada instrução ela tem seu formato, e é justamente isso que se utiliza, né? Eu tenho, por exemplo, aqui a soma do número 24 com o número que está em S2. Isso aqui é, perdão, é isso mesmo. É. E aí esse valor, em hexadecimal, vai representar o que? O valor que eu quero salvar em S2. Então está aqui, ó. E coloco esse valor. Pronto. E aí está. Bom, daqui para lá, gente, já são coisas que eu já expliquei em algum momento, que tem a ver com a questão do formato de instrução. Eu vou deixar isso aqui para que vocês continuem dando uma leitura ao longo de toda essa estrutura, né? Acho que posso pular algumas coisas só para mostrar coisas que me interessam neste momento. Por exemplo, temos essa estrutura aqui, né? Imagine eu tenho isso aqui em C++, por exemplo, ou C. E como é que eu faço isso? Então, verifique se I é diferente de J. Se é diferente, então entre aqui, se não, faça isso aqui. Então, observe como é feito isso aqui, ó. Na verdade, ele B é que verifique se são iguais, né? Verifique se são iguais que N. Então, ele faria o mesmo que esse 1, certo? Vai comparar esse 1 com esse 0. Se eles são iguais, né? Ele tem que ir para o else, né? Então ele pula, né, para o else aqui, ó. Ele inclusive utiliza etiquetas, né? É assim mesmo que você programa no MIPS, né? Tem que ter etiquetas. Então, se eles são iguais, é porque não são diferentes, então ele tem que pular para o else, né? Então, vem aqui e faz a subtração. Mas se eles são diferentes, então ele vai para o add e depois jump para quem? Para exit, que é uma outra etiqueta, e a letra J é jump, tipo, vai para um exit. E esse exit aqui representa o que pode ser simplesmente o final do programa, né? E aqui temos umas últimas coisinhas, né, relacionadas com desvios, né? Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, while, um loop, certo? Só que olha como funciona aqui o while. Tipo, o while é o que? Verifique se I é diferente de K. Então, é o mesmo que perguntar se são iguais. Esse 0 com esse 2. Se eles são, se são diferentes, então ele vai para o exit e lá para alguma coisa. Se não, ele vai para o add e no add ele vai fazer o que? Somar I com J, assumindo que J está em S1, deve ser, isso mesmo, e salvar em S0. E depois vai para J loop, ele volta para essa instrução aqui, ou seja, que ele vai fazer um loop, um ciclo aqui, né? E ele somente vai sair quando o I seja diferente do K, né? Sendo que K está em S2. Então, quando ele terminar, ou seja, quando o I seja diferente, quando o I seja igual, então seguramente ele vai pular para o exit e aí o programa pode finalizar. Bom, essas são como algumas coisas assim típicas desse microprocessador. E com ele a gente já consegue como que colocar em prática os conceitos, né? O que era realmente um formato de instrução e por que eles são tão importantes na hora de programar um microcontrolador. Então, com isto eu dou por finalizado realmente a parte teórica introdutória a essa disciplina, ou seja, as aulas 1, 2 e 3. Mas agora vou fazer simplesmente alguns exercícios relacionados com a última aula, parecidos aos que vocês vão ver lá na aula, perdão, na lista número 2, né? Então,
Eu somente vou fechar aqui essa apresentação. Ok. E vou abrir a apresentação 2, né? Na apresentação 2 a gente tem algumas questões, né, relacionadas com hum, relacionadas com mapeamento e cálculo de blocos, mapeamento, etc. Vou fazer aqui algumas coisas que podem posicionar vocês em conceitos que a lista número 2 requer, né? Então vamos fazer isso. Vamos ver se abre aqui. E para isso eu vou utilizar aqui um quadro. Deixa eu ver aqui se dá para colocar isso. Pronto. Pronto. Então tá certo, né? Então, eh, nessa, nessa última aula, né? Tinha que colocar alguns problemas, né, relacionados com. Então, vamos ver aqui, a ver, tá. Tinha algumas questões, né, que eu mostrei para vocês e aqui, né. Uma questão que é, pois, é interessante porque ela fala o seguinte, né, já como para posicionar vocês naqueles problemas, né, da lista número 2, diz quantos bits no total são necessários para uma cache diretamente mapeada. A gente falou que inclusive as caches podem ser mapeadas com associativo, método associativo ou associativo por conjunto. Bom, eu não entrei em detalhes nisso, mas só para deixar claro, o mapeamento por associação ou associação por conjunto, ele precisa de políticas para a substituição dos valores que vão ser carregados a partir da cache. No mapeamento direto, não tem política nenhuma, é somente o que estiver lá, mesmo que esteja sendo usado ou não, eu vou apagar e vou colocar o que eu preciso, certo? Então, é tipo assim, digamos que a política não é tão, tão robusta, né? Vejamos aqui, então, quantos bits no total são necessários para uma cache diretamente mapeada com 16 KB de dados e blocos de 4 words, considerando um barramento de endereço de 32 bits, né? Então, qual porcentagem é para dados, né? Qual dessas porcentagens aí, dessa porção aí vai ser para somente os dados, né? Então, o que a gente tem que pensar aqui inicialmente é que ele está falando que o barramento do endereço é 32 bits, ou seja, que você vai endereçar com 32 bits, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui é o que? Calcular o tamanho eh, tipo, quantos bits no total são necessários para uma cache, sabe? Eu tenho que calcular o tamanho da cache, né? Então, eu vou deixar por aqui do lado isso, e vou me concentrar agora na solução do problema. Então, só para que entendamos melhor o que ele quer dizer, né? Se ele está dizendo que ele tem uma cache, né? Ele quer mapear 16 KB, ou seja, em outras palavras, eu tenho um conjunto de dados armazenados em uma estrutura, pois é a memória principal, sei lá, né? E ela tem 16 KB de dados, e eu vou querer mapear isso com uma memória cache, certo? Só que essa memória cache, eu não sei quanto ela precisa de tamanho, sendo que, primeiro, eu quero que a cache ela utilize blocos,
segundo o que ele está dizendo aqui, de 4 words. Então, são bloco de 4 words, sendo que isso é o mesmo que 4 vezes 2 elevado a 2 bytes, né? E 4 é também igual a 2 elevado a 2, então temos 2 elevado a 4 bytes, né? Então, inicialmente, podemos dizer que o comprimento de cada bloco é igual a 2 a 4 bytes. Mas, outra informação interessante que ele está passando aqui é que como o barramento de 32 bits, pois então eu vou ter que me preocupar em alocar em 32 bits o necessário para o endereço, o tag e o bit de validade. Então, olhemos aqui basicamente isso, né? Porque olhando para isso aqui, não dá para ver muito bem ainda, simplesmente para esse desenho, vocês não estão enxergando, mas eu vou mostrar aqui. Na aula passada eu mostrei que existe uma expressão matemática para isso, que é essa aqui, ó, né? Essa expressão matemática calcula o número de bits total da cache, né? Então, eu tenho que calcular agora o valor de n, m, certo? E o valor de total do bloco, né? Então, o que está dentro do corchete é o valor total do bloco. Então, se ele está dizendo que cada bloco tem 4 words, então eu já tenho como dizer isso, já tenho uma resposta para isso, né? Então, eu vou somente tirar daqui um momento, né? E vamos fazer o seguinte, ó. Lá pela definição, ele diz que a cache, né, deve ser diretamente mapeada com tantos blocos. O que eu não sei quantos blocos eu tenho, esse é um outro detalhe. Eu não sei quantos blocos eu vou ter, ou quantos blocos eu vou precisar para esses 16 KB. Então, meu objetivo primeiro é saber quanto é 2n e quanto é 2m. 2n é o número de blocos e 2m é o número de palavras dentro de cada bloco. Então, eu preciso saber quanto vale m, né? E com isso eu calculo o tag. E aí já está solucionado praticamente o problema, né? Então, vamos fazer isso. Somente para desconsiderar uma coisinha aqui que eu botei, eu botei 2 elevado a 4 bytes, mas o bloco ele se mide em words, então é melhor deixar como, eu vou tirar isso aqui melhor e vou deixar como 2 elevado a 2 words, ou seja que aqui já podemos dizer, de acordo com o que está no slide, que m é igual a 2, né? Pronto, já temos M, agora tem outra coisinha, N. Quantos blocos eu tenho? Aí que está o problema. Se eu preciso de 16 KB, então quanto deve ser, ou quantos blocos eu devo ter para poder mapear esses 16 KB de dados, né? Outro detalhe, ele está falando aí de dados, ou seja, esses 16 KB são informações, tipo, imagina que eu tenho 16 KB de números que foram obtidos através de um sensor de temperatura, sei lá. Aí eu quero saber quantos blocos eu posso fazer com 16 KB. Então, primeiro 16 KB é o mesmo que 16 vezes 1024 bytes, né? Já que 1K, né? Lembrando que 1K é igual a 1024. Agora, por outro lado, isso aqui é o mesmo que 2 elevado a quanto? A 4. E isso aqui é 2 elevado a 10. Então, temos que 16 KB é o mesmo que 2 elevado a 14 bytes, né? Ah, tudo bem, mas eu quero saber quantos blocos tem aí. Então, eu teria que dividir, né? Dividir por quanto? Por 2 elevado a 2 words, só que aqui está em bytes. Então, aí tem um detalhe. Ou eu faço em bytes ou eu faço em words. Então, se eu quero deixar isso em words, eu sei que isso aqui é o mesmo também que 2 elevado a 12 words. E se eu faço uma divisão de 2 elevado a 12 words sobre 2 elevado a 2 words, pois eu vou ter 2 elevado a 10. Então eu tenho, em conclusão, não sei se vocês perceberam isso aqui, mas isso aqui na verdade foi o que? Soma de exponentes dá 2 elevado a 14 bytes. Só que se eu quisesse expressar isso em words, pois eu diria, ok, eu deixo 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 10 bytes, certo? Só que 2
Já expliquei isso, né? Uma word é igual a 4 bytes, mas isso é o mesmo que 2 elevado a 2 bytes. Então, ó, isso está aqui, ó. 2 elevado a 2 bytes é o mesmo que uma word. Então, fica 2 elevado a 12 words. Pronto, beleza? Então, agora já posso fazer a operação. Eu vou pegar 2 elevado a 12 words, que é o que eu preciso mapear, dividido por 2 elevado a 2 words, que é o tamanho em words do bloco. Isso me vai dar 2 elevado a 10. Isso aqui que significa o número de blocos que eu tenho. Então, se a gente vai lá nos slides, né? Aqui, ó. 2 blocos, sendo n esse exponente. Então, para nós esse n vai ser exatamente 10. E m, perdão, vai ser, como já falamos, igual a 2. Então, já temos praticamente a estrutura, digamos assim, já identificamos realmente os valores e contextualizamos um probleminha. Então, aqui temos que m é igual a 10, né? E temos também uma outra coisa, que precisamos de 2 bits que são offset, né? Que a gente não utiliza. Então, por isso a gente tem que o tag, vamos colocar isso em outra cor, o tag vai ser igual a, o tag vai precisar dos seguintes critérios. Primeiro, um bit de validade, validade, né? Que é o v. Então, temos um bit. E temos que calcular os bits para, melhor, na verdade é o tag mais o bit de validade, né? Na verdade são duas coisas, né, que compõem esse processo de mapeamento, né? Não é que o tag esteja composto da validade, não, ao contrário. Na verdade, o tag e o bit de validade em conjunto são responsáveis pelo mapeamento direto, né? Então, o que eu tenho que fazer? Calcular os bits necessários para o tag, e eles são iguais a quanto? Tenho 32 bits para endereçar, porque ele está dizendo que o endereço, o barramento do endereço é 32 bits, certo? Aí eu chego, pego 32 e vou subtrair o quê? Vou subtrair o número de bits que eu preciso para mapear, para mapear os blocos, que são quanto? Né? N. Aqui eu botei M e é N na verdade, né? Aqui é N. Então é N que é igual a N menos M, que é o número de bits que eu preciso para mapear um dado dentro do bloco, menos 2 bits que eu não utilizo, né? Isso aí vai dar o tag. E depois eu vou fazer o que com isso? Eu vou somar 1, que é o bit de validade. Então aí eu já tenho um resultado parcial, né? E depois eu faço o que com isso? Eu vou ter que somar também o número de bits que eu tenho dentro do bloco. Porque lembre muito bem, a cache, na verdade, ela para cada tag tem um bloco. Então, se eu tenho 2 elevado a 10 blocos, então eu tenho que certamente conhecer o total de bits que eu tenho por cada bloco, né? Então, cada bloco tem 2 elevado a 2 words, né? Só que sabemos que uma word são 32 bits nesse caso. Então, a única maneira de fazer isso é 2 elevado a 2 words, só que ao invés de multiplicar por word, a unidade, eu multiplico por 32, que é o número de bits. E com isso eu já tenho o tamanho total de um bloco. E quantos blocos eu tenho? Pois 2 elevado a 10. Então, com isso eu já sei o valor que tem que dar. Então, vai dar 32 menos n, que vale 10, menos m. Opa, não, deixa que eu tiro isso aqui, fácil. Menos 2, menos 2 mais 1, né? Ah, e mais 2 elevado a 2 vezes 32, né? Vezes 2 elevado a 10. Bom, fazendo então essa conta aqui, então teríamos, primeiro, quando a gente fala de 2 elevado a 10, olha que interessante, isso aqui não precisa nem fazer muita coisa aqui, porque
Temos 10, 12, 14. Temos 30 aqui. Ah, tá. 30 menos 10, 20, 18, 19. E 19 mais 12 elevado a 4 vezes 32 e vezes 2 elevado a 10. Pronto, então todo esse valor aqui poderia ser representado em aproximadamente 160 e alguma coisa, não sei, vejam aí. E esse 2 elevado a 10 é o mesmo que 1K. Então poderíamos colocar simplesmente K bits, né? Então é aproximadamente isso, né? Lembrando muito bem que 2 elevado a 10 é 1024, então 1024 vezes 167, então eu diria 167 kbits, mas como a gente quer ter uma, digamos assim, uma noção de comparação com o que está sendo solicitado, que são 16 kb, então eu posso dividir, né? Vamos dividir isso aqui, a ver, tá, isso daria aproximadamente, a ver, 18, 16, 167 dividido por 16. Não, acho que aqui tem uma coisa errada, gente. Peraí, 32 menos. Menos 120. Ah, isso mesmo. Eu acho que eu fiz aqui a conta errada, mas era isso aqui, ó. Eu me equivoquei aqui. É 147. Isso mesmo. E como temos 147 kbits, então eu vou dividir por 8, né? Porque a cada 8 bits eu tenho um byte, né? Então dividido por 8, eu vou ter 18.4 kilobytes, né? Então é isso aproximadamente 18.4 kilobytes. Então observem, eu tenho 16 kilobytes para mapear, mas eu vou precisar uma cache de 18.4 kilobytes. Por quê? Porque na verdade a memória cache, embora ela seja menor, certo? Que a parcela que eu quero, em outras palavras, somente a parcela associada com dados, né? Ela, querendo ou não, ela precisa de mais informação porque precisa fazer esse mapeamento aqui, com tag, com bit de validade e com, obviamente, bits para endereçamento dentro de cada bloco. Então ela termina precisando um pouquinho mais, né? Se a gente pegar esse valor e dividir por 16, né, a gente tem o quê? 1.15. Então, praticamente, a gente pode dizer aqui como conclusão que 18.4 kilobytes é aproximadamente 1.15 vezes, né, 16 kb. Ou seja, eu poderia dizer que existe uma parcela de 1.15, certo? Ou melhor, digamos que a gente precisa de 1.15 a mais, né? 1.15 vezes mais eh, que os 16 kb, né? Então, digamos que isso é uma relação de proporção interessante, né? Mas se a gente quiser saber em forma de porcentagem, pues simplesmente dividimos, né? 16 dividido por 18.04 me dá 0.86, então evidentemente 86% dessa memória de 18.4 vai ser só para dados, né? Então observem que quase tudo na verdade está sendo utilizado para dados, né? Então essa seria como uma conclusão numérica ao respeito, né, desse probleminha. Pronto. Bom, se a gente tivesse alguma outra questão para fazer aqui, no próprio slides tem aqui uma situação interessante com
uma questão aqui, eu disse, considere uma cache com 64 blocos e um tamanho de bloco de 16 bytes. Para qual número de bloco dos 64 o endereço em bytes 1200 na memória principal é mapeado? Então, aí tem uma questão bem interessante também, mas não é tão complexo se vocês levam em consideração o que a gente falou na aula passada também. Eu tenho uma memória, certo? Vamos fazer aqui uma memória. Diz que ele tem uma cache. Vamos lá. Certo? Ele diz que tem uma cache com 64 blocos, né? Então, como eu tenho uma cache com 64 blocos, então aqui tem um bloco, aqui tem outro bloco, e por aí vai até chegar ao bloco 63, né? 0, 1 e 63. Pronto. E um tamanho de bloco de 16 bytes. Então, ele está dizendo que dentro de cada bloco eu tenho 16 bytes. Então, pronto. Então, eu tenho 16 bytes. Bom, então, vamos assumir que aqui tenho 16 bytes, né? Aqui 16, né? E aqui também 16. Ok? E depois ele está perguntando para qual número de bloco do 64 o endereço em bytes 1200 na memória principal é mapeado. Ou seja, em outro conceito aqui, em outro desenho, eu poderia fazer o seguinte: eu tenho aqui a memória principal, né? Bom, que desenho horroroso, mas enfim, bom, que bom. Aí essa memória principal, ela vai ter um conjunto, né, vai ser dividida em parcelas, né? Ah, bom, que interessante isso aqui, ó. Acabou aqui. Bom, a gente vai colocar aqui uma divisão, aqui uma outra divisão, certo? Não. Prefiro o meu, isso. Eu tenho vários dados, né? Tenho vários dados na memória principal, né? Tal, tal, tal. E aí, o que que ele está pedindo? Ele quer saber se a posição 1200, né? Então, tá aqui na posição 0, 1, 2, até que ele vai chegar lá no final, por lá, vai ter a posição 1200, né? 1200 em bytes. Olha bem, em bytes. Ele está dizendo aqui que em bytes. O endereço em bytes, porque você geralmente expressa o endereço em hexadecimal ou em binário, etc. Mas ele falou aqui 1200 em bytes. Como quem diz, na verdade não é 1200, é 1200, o byte 1200. Para onde que o endereço apontado por 1200 vai ficar? Se é no bloco 0, 1, 2, 3 ou até no 63. Em qual de todos eles vai ficar? Então, a ideia aí, primeiramente, é o quê? Verificar se o 1200 que está em bytes, certo, é compatível com algum desses aí. Então, para isso a gente teria que fazer o quê? Primeiro, pegar 1200 e dividir por 16 bytes, que é o tamanho de cada bloco, para ver o que a gente tem. E 1200 dividido por 16 dá 75, né? Então, aqui vai dar 75. Ah, então ele vai ficar em que bloco? No 75, mas espera aí. 75 não existe, o máximo é 63. Então aqui é onde entra o algoritmo de mapeamento direto, que seria o seguinte: 75 é o bloco, né? Ou melhor, é o valor, é a posição. Na verdade, não é a posição. Esse 75 representa um bloco imaginário que não pode ser mapeado nos 64 blocos. Então, como ele não é mapeado, ele tem que ser modulado para que caiba em um desses. E para isso utilizamos o que? Aritmética modular. Utilizamos 75 módulo o quê? 64. 75 módulo 64 dá o quê? 75 dividido 64 dá 1 com resto igual a 11.
Vamos ver aqui, ó. 75 dividido por 64 vezes 1 e 64 mais 11 dá 64 mais 11 dá 75. Então o resto é igual a 11. Em outras palavras, é o mesmo que dizer 75 módulo 64 igual a 11. E 11 é o que? Aí 11 é o número que está entre 0 e 64. Não sei se vocês lembram ou se já viram alguma disciplina, mas a aritmética modular é como se você trabalhasse com valores que só podem ser representados nessa faixa, né? Então, por exemplo, o número 75 não é, mas se aplicamos aritmética modular base 64, então vamos conseguir seu equivalente. O equivalente é 75 módulo 64 é o número 11. Então, se a gente estivesse em uma classe de representação modular, o número 75 e o número 11 são a mesma coisa. Para muita gente isso vai ser uma viagem, né, uma loucura, mas, bom, a aritmética modular estabelece esse parâmetro, né? Então, 75 e 11 são a mesma coisa, ou seja, que em outras palavras, o 1200, né, vai ser mapeado para o bloco número 11. Então, por aqui, onde estiver o bloco número 11, ele vai chegar e vai colocar o valor que eu tiver aqui em 1200. Se eu tenho A, B, C, esse A, B, C vai ficar aqui em A, B e C, certo? Então é isso basicamente o que eu queria dizer, o problema. E com isso, então, eu acho que já fica claro o que eu queria explicar com relação a essas questões, né? Se por algum acaso a gente tivesse dúvidas sobre como fazer algumas aplicações, eh, também podemos pensar em algo que eu falei sobre write back e write through, né? Quando a gente calcula ahm, o tempo de execução de um algoritmo, levando em consideração suas penalidades, as penalidades elas devem ser calculadas em função justamente de se ele é write through ou write back, né? Então, isso também vai definir muito bem a solução do seu problema. Então, lembre muito bem que quando você vai trabalhar com mapeamento, você também tem que levar em consideração a estrutura da memória, se ela é de uma palavra, se é de várias palavras por posição ou se ela é organizada por bancos, né? E nessas três categorias, três hierarquias diferentes de memória, você pode sim com certeza testar boas ou não tão boas larguras de banda, né? Então logo a transmissão não é tão legal e isso aí com certeza vai ter uma influência direta sobre os ciclos máquina que você vai utilizar, né, para essas operações de comunicação entre cache e memória, né? Perdão, ciclos máquina não, ciclo do barramento da memória, né? Feito isso, aí você calcula uns ciclos. Esses ciclos, na verdade, representam o que chamamos de penalidade, né? E essa penalidade, como vocês bem observaram na aula passada, é utilizada para calcular o tempo de execução, que é o tempo total que se pode demorar um programa se você considera que existem stall de memória, ou seja, defeitos por leitura escrita. E com certeza isso vai acontecer porque, como a gente viu, as duas técnicas, duas políticas, write back e write through, elas estão sujeitas a penalidades por escrita e por leitura, né? Então, só por esse fato, eu acho que vocês devem se atentar muito a essa questão, tá? E isso com certeza vocês vão precisar para a lista número 2. Então, por hoje era só isso e obrigado, tá? Boa noite.